foi anunciado pelo governo federal, com números que, mais uma vez, são anunciados como recorde de recursos, e os juros também vieram menores do que os juros do ano passado. Agora, como é que a gente tem que ler esses dados? Qual é a leitura crítica que precisa ser feita, e mais do que crítica, aprofundada, para a gente entender a realidade do Plano Safra 2026? Quem faz isso para nós hoje é Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul. Antônio, bom dia, meu amigo, sempre bom estar com você em tempos de Plano Safra, para limpar a lente dos nossos óculos e entendermos exatamente o que foi anunciado ontem pelo governo federal. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. O prazer é sempre meu ter aqui no Notícias Agrícolas, em particular no teu programa que fazes todas as manhãs com tanta maestria. Muito obrigada. Antônio, mais uma vez ontem, pompa, circunstância, sem presidente da República, com o vice capitaneando ali os trabalhos, o ministro da Agricultura, e aí sempre esse anúncio, né, Antônio? O volume recorde de recursos que chega ao agronegócio brasileiro. Mas eu estava acompanhando as suas análises nas suas redes sociais, e você nos chama atenção para um truquezinho que o governo traz ali para que esses números apareçam como recordes, né, Antônio? Pois é, Carla, os governos eles têm tentado um bater o recorde do outro, né? Só que eles têm feito isso com anúncios. E anunciar é fácil, né? Anunciar é barbada. Agora, o difícil é executar o que é anunciado. E nós temos visto esse truque, porque já agora é o terceiro ano, já faz 2 anos, que o governo ele traz as CPRs para dentro do cálculo do Plano Safra. Olha que coisa absurda. Em primeiro lugar, nós temos que fazer uma diferença. Uma coisa é crédito. Tá? Crédito é uma dívida, mas nem toda dívida é crédito. Por exemplo, quando eu lanço uma debênture, uma empresa lança uma debênture, ela não é uma operação de crédito, é uma operação de dívida. Quando uma empresa faz um IPO na bolsa, abre capital, lança ações, ela está fazendo uma operação de dívida, ela não está fazendo uma operação de crédito. É porque aquele PL ele vai gerar resultado para os demais. Uma CPR é um título que um produtor lança para captar dinheiro. Isso não é uma operação de crédito, isso é uma operação de dívida. É diferente de uma operação de crédito. Então, o governo, o que ele está fazendo? Ele está pegando aquilo que o produtor lança e colocando na conta do Plano Safra, o que é uma coisa completamente mentirosa e absurda. Então, veja, não vou falar aqui de opinião, eu vou trazer aqui os dados do acompanhamento do Ministério da Agricultura sobre o Plano Safra 26. Ok? Esses dados todos estão lá no site do Ministério da Agricultura, ali no acompanhamento do crédito rural. Nós tivemos 13% menos custeio em 2026 em relação a 25. O Plano Safra, né? 26 em relação a 25. 13% menos custeio. Eu tenho 28% menos investimentos. 28%. E eu tenho 27% menos comercialização. Sabe o que cresceu? As CPRs. As CPRs, que é o título que o teu telespectador que emite essa CPR paga juro de 18%, de 20%, de 22%, de 25%. E esse produtor pagando essa bagatela de juro, tendo que emitir CPR porque não consegue crédito, e ainda o governo pega esse dado dele e ainda joga nas estatísticas dele para fazer anúncio. Isso chega até a ser impiedoso. Agora, mesmo colocando as CPRs, esse é um ponto importante, cara. O que cresceu no Plano Safra 26 foram as CPRs, 8%. As CPRs, elas já são o maior funding daquilo que o governo anuncia. 185 bilhões de reais. Só para o nosso telespectador ter ideia de grandeza, o custeio é 137 bi. A 137. A CPRs, 185. Então, vejam, hoje a maior parte do anúncio já são as CPRs. E esse é um truque que está acontecendo pelo terceiro ano consecutivo.
Mesmo com o CPR crescendo, a queda nas linhas que são essencialmente plano safra é tão grande que o número geral está 5% abaixo do ano passado. Então, veja só, telespectador, o anúncio do plano safra de 26 foi maior do que o 25. Entretanto, o valor efetivamente tomado, mesmo considerando as CPRs, é 5% menor. Ou seja, o governo anuncia uma coisa e executa outra. Além do mais, se nós pegarmos somente o que é de fato Plano Safra, sempre foi, tá? Custeio, investimento, comercialização, industrialização. Isso é Plano Safra. CPR, não. Os valores de julho de 24, aliás, de 25 a maio de 26, que é o último dado que o governo tem fechado, dá 247 bilhões, e não 516, 247. Então, o que está acontecendo? Hoje, nós temos o Plano Safra 26 foi menor do que o de 25, o efetivamente tomado. E o de 25 já tinha sido menor que o de 24. Ou seja, mesmo que os anúncios batam recordes, os valores efetivamente tomados estão em queda pelo segundo ano consecutivo. Então, isto não é verdade o que está sendo anunciado. Quando a gente pega os valores anunciados sem CPR, tá? Porque CPR é um truque. Antônio, o que também me chama atenção é não só a questão das CPRs, mas algo que você vem chamando atenção há muitos anos, que é isso alinhado a justamente o volume ah, de recursos que tem efetivamente a equalização dos juros, o que também vai ser efetivamente plano safra. O restante é volume com com juros livres e é um volume de recursos que vem crescendo. Quer dizer, esse anúncio também não faz sentido somado a essa questão das CPRs. Então, muito do que foi dito ali, a gente pode dizer que não é nem verdade. Cara, quando a gente pega esse seu raciocínio, tá? Vamos lá, vamos colocar os juros livres juntos. Tá? Vamos botar os juros livres juntos. O governo anunciou 328 bi ano passado, porque o resto é CPR. CPR não é operação de crédito. CPR não é operação de crédito, não tem que falar. Vamos pegar controlado, mais livre, mas sem CPR. O governo anunciou de verdade 328 bi, e já tinha sido menos do que os 401 do Plano Safra 2025. Só que o que ele executou de fato foi 253, ou seja, 75 bilhões que foram anunciados não foram executados. Que é uma prova que o problema não são só as CPRs. A agricultura familiar, que 100% do recurso é controlado. O anúncio 78, a execução 63, ou seja, 15 bi que foram anunciados não foram efetivamente emprestados. E quando a gente vê assim, a quantidade de produtores que acessaram o Plano Safra 25 e não acessaram o Plano Safra 26, nós temos 100.761 produtores que foram expulsos do Plano Safra, de um ano para o outro. Mas quase 101 mil produtores acessaram o Plano Safra num ano e não conseguiram no outro. Por que isso está acontecendo? Porque nós estamos com alto endividamento no agro, que vem sendo falado para o governo há bastante tempo, que não toma as medidas corretas para resolver o problema, sempre paliativo para dar satisfação, para sair a notícia no jornal e não para resolver o problema. Tanto é que, usando os dados agora do Banco Central, em abril do ano passado, nós tínhamos um endividamento, pegando uma carteira estressada de crédito, tá? Atraso, inadimplência, prorrogação, renegociação, são dívidas estressadas. Nós tínhamos 102
Agora nós temos 186 bi. Então, o que eu quero dizer com isso, Carla? Que o tamanho da dívida está quase dobrando, cara. Quase dobrando em 12 meses. Então, os produtores estão se endividando cada vez mais. E aí eu venho para este plano safra. Quando os planos safras eram lançados no passado, o que o governante do turno anunciava com pompa e circunstância? Os valores que ele tinha controle. Ele subsidiava. Uhum. Assim, olha, estou anunciando aqui 50 bilhões, mas são 50 bilhões de recursos controlados com subsídio do governo. Bom, aí eu acho que o governante tem todo o direito de fazer anúncios com pompa e circunstância. Acontece, Carla, que desses 525 bi que foram anunciados, presta atenção nesse número, telespectador, os 525 bi anunciados, 428 bilhões não recebem nenhum centavo de subsídio. Somente 97 bilhões recebem algum tipo de subsídio. Eu quero dizer com isso que do Plano Safra, tudo que foi anunciado, o governo equaliza juros para 18,5%. Loucura. 18,5% do valor que ele anuncia. E que é outro dado, no ano passado, nós tínhamos 114 bilhões equalizados, que dava 22% do valor total anunciado. Agora, de 114, caiu para 97. Esse plano safra, ele diminuiu a parte que o governo efetivamente atua com recursos do Tesouro e aumentou os valores que ele não atua, que depende do produtor ferrado, porque não conseguiu acesso a crédito, que não consegue, não tem crédito nas instituições financeiras, que precisa lançar uma CPR para resolver o problema dele de crédito, para conseguir dinheiro, ele não consegue crédito, vai emitir título de dívida, aí o governo vai lá e bota este caso nas estatísticas e para fazer um grande anúncio. Então, Carla, são 16 bilhões, quase 17 bilhões de reais a menos equalizados. Sim. Bom, mas nós tivemos queda nos juros. Eu acho que isso é uma coisa boa. Só que não adianta eu reduzir os juros e o volume total equalizado ser menor do que o ano passado. Porque imagina um produtor que precisa pegar 300 mil reais. Ele pegava 200 mil com juro controlado e 100 mil com recursos livres. Se eu reduzo a quantidade de recursos equalizados, este produtor vai aumentar a parcela de juro livre na composição, no mix Sim. que ele vai de dinheiro dele. E este juro médio total fica maior e não menor. Mesmo eu pagando menos pela parte controlada, eu estou pagando mais por uma parte maior livre. Então, esta é outra pegadinha que tem nesse plano safra. Fora as coisas absurdas, como não ter seguro rural, que está sendo, o seguro rural está sendo destruído no atual governo. Lembrando que a Tereza Cristina, a ministra Tereza Cristina, deixou o ministério com mais de R$ 1 bilhão de seguro rural funcionando, etc. Agora, o que nós temos hoje é uma destruição da política de seguro rural do Brasil. Antônio, eu queria justamente te ouvir em relação a essa questão do seguro, porque ao mesmo tempo que nós estamos vendo essa destruição do programa do seguro rural e tendo a ministra Tereza Cristina deixado esse caixa, nós vemos também o PL do endividamento em curso, e caso a gente continue sem olhar para o seguro rural, a gente vai continuar tendo que fazer projetos de lei para apoiar e garantir prorrogação de dívidas num país que tem a característica que tem, né, Antônio?
ou eu evito o problema, né? Ou eu vou ter que manejar o problema lá na frente. Sim, Ter seguro rural significa não ter agenda de renegociação de dívidas. Não ter seguro rural significa ter agenda de renegociação de dívidas. Isso que é um assunto estressante, que é um assunto que emocionalmente, até nós técnicos, é terrível, isso é extremamente desgastante, isso envelhece a gente, isso adoece a gente. Imagina o produtor endividado. exato. Tudo porque nós não temos uma política de seguro rural. E o atual governo ele está retrocedendo naquilo que poderia evitar o endividamento. Então, por isso que tem PLs como 5122, que, por sinal, o governo está fazendo um trabalho muito forte para não aprová-lo, para não deixá-lo avançar, que é uma coisa absurda. E agora, o ministro Brigan ontem falou de fazer uma MP, enfim, que eu espero que ele esteja sendo sincero, que ele esteja fazendo o melhor para o setor, enfim. Mas eu temo que isto seja uma mera manobra para ele ganhar 10 dias. Ele tem que ganhar 10 dias. Por quê? Porque daqui 10 dias, se todo mundo perceber que a coisa não vai andar, não dá tempo de pautar o PL 5122 antes do recesso, porque ele precisa ser nomeado relator, precisa fazer o relatório, e isso não se faz de um dia para o outro, pela burocracia da Câmara, né, que é normal. Sim. Então, ele precisa ganhar 10 dias, porque daí o Congresso entra em recesso, depois é a eleição, e aí vai se empurrando com a barriga, sabe? Então, eu temo que o governo esteja simplesmente querendo comprar 10 dias de tempo, sinalizando que vai resolver o problema para manter o PL na gaveta. E o presidente Hugo Mota, com todo respeito, a sensação que eu tenho, não é uma informação, é uma sensação que eu tenho, ele está fazendo o seguinte, ele vira para a FPA e pergunta para a FPA, FPA, eu, Paulo, mas o que você vai votar comigo aqui? O que você vai votar comigo aqui, que eu quero? O que você vai me dar em troca? Governo, eu não pauto. Mas o que você vai me dar em troca? A sensação que eu tenho é essa. Pelo nível do debate que está acontecendo em torno de 5022, que já foi aprovado na Câmara. Ele voltou para a Câmara agora só para ser Pois é. terminado. Então, me parece essa uma situação bastante diferente, para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. Antônio da Luz, ter você de novo, né? Ter você aqui conosco nos ajuda a entender exatamente o que aconteceu ontem e pior, hein? O que vai acontecer daqui para frente, porque para finalizarmos, o nosso tempo já está curtíssimo, estourado, mas ainda assim eu quero fazer uma última reflexão contigo, que é o seguinte, Antônio, diante de tudo isso que você falou, quando nós ouvíamos os produtores rurais antes do anúncio do Plano Safra e perguntávamos para ele o que eles esperavam, eles diziam, mas Plano Safra para quem? Nós não temos condições de acessar esse dinheiro. Nós estamos vivendo essa espiral do endividamento que está difícil de sair dela. Então, de fato, né, Antônio, vai ser muito difícil alcançar esses recursos, por menores que sejam. Vai ser difícil para o produtor, é plano safra para quem mesmo a pergunta que fica, né? Faz 2 anos, Carla, que nós temos menos acesso do que o ano anterior. Já são 2 anos. Será o terceiro ano. Porque se nós não resolvemos o problema que causa a falta de acesso, que é o endividamento, não adianta anunciar plano safras. Não adianta, é um mero discurso político. Mas o governo faz isso. Por quê? Porque o interesse dele é, ao anunciar o plano safra, fazer com que as pessoas que não entendem nada do setor, que é a grande massa de brasileiros, ache que o governo está disponibilizando 525 bilhões para a agricultura. Que o governo, ao fazer isso, vai ter mais produção, vai ter mais emprego, vai ter mais crescimento econômico, desenvolvimento, que a comida vai ficar mais barata. É isto que o governo quer com o lançamento do Plano Safra. Se o teu telespectador vai acessar o crédito ou não vai acessar o crédito, isso é absolutamente de menos.
O que importa é passar uma mensagem para a sociedade de um jeito que ela entenda que esses 525 bi são recursos públicos que são apoios do governo, que, como eu já mostrei aqui, não são. Então, mas não importa. O que importa é o impacto que isso tem eleitoral. Então, o governo faz isso. E a ausência do presidente Lula ontem, eu acho que é um deboche. Porque esse negócio, cara, mas esse pessoal não vota em mim, ou poucos votam em mim. Então, não interessa se vota ou não vota. Ele é o presidente da Claro, República que está lá. lógico. Porque Sim. quando a gente paga os nossos impostos, nós pagamos para o governante do turno, e não para quem necessariamente a gente votou. Então, se ele está administrando o meu dinheiro, como presidente da República, ele tem que falar. E não interessa se eu votei nele ou não votei. A política é pública. Ou até isso Exato. nós estamos fazendo. É impressionante como nós estamos retrocedendo como sociedade, como democracia, como república, como povo. É impressionante, mas quase que não nos surpreende, infelizmente, né, Antônio? É verdade. Antônio da Luz, meu amigo, uma ótima quarta-feira para você. Eu sei que tem muito trabalho a ser feito aí na Farsul. Incansável, Antônio da Luz. Então, meu amigo, muito obrigada. Espero que você esteja conosco continuamente para fazermos essas reflexões combinadas com análises sempre muito completas. Obrigada e um ótimo dia para você. Ótimo dia para ti, para a tua audiência. Sempre um prazer estar contigo aqui no programa. Um abraço. Prazer é nosso. Um abraço. Senhoras e senhores, eu não preciso nem dizer mais nada. Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, já, de novo, limpou as lentes dos seus óculos, agora é olhar com clareza, fazer sua estratégia de planejamento com cautela, entendendo que você não tem apoio qualquer do governo federal, infelizmente. As políticas públicas estão cada vez mais restritas. São 8h59 pelo horário oficial de Brasília. Bom dia e bons negócios.